Bom dia para quem é de dia e boa noite para quem é de noite. Hoje eu vou dar continuidade aos meus programas que eu denominei como Pitacos com João Batista. E o tema de hoje é pecado. O que é? Ele existe? Então hoje nós vamos abordar esse assunto. Para quem ainda não me conhece, eu sou João Batista. Eu sou pesquisador bíblico, pesquisador ufológico, espiritualista e pesquisador da viagem no tempo. Mas vamos começar então a respeito do nosso tema. Nós vamos explorar o conceito do pecado, como ele surgiu e as suas nuances. O pecado nem sempre existiu, sendo que para os israelitas ele só passou a ser utilizado após a edição da lei mosaica. Os povos possuem uma constituição que determina o comportamento daquele povo, e a lei mosaica é a constituição do povo hebreu. No Brasil, nós temos a nossa Constituição, que determina os nossos direitos e as nossas obrigações. E a lei mosaica, sendo a Constituição dos israelitas, trata dos direitos e obrigações do povo de Israel, no que diz respeito à religiosidade, relações civis, comportamentos militares, saúde, relações com deidades, sacrifício e outras coisas. Olha só, caso alguém deixe de cumprir a constituição do local onde vive, ele está sujeito às penalidades dessa mesma Constituição, que pode ir desde uma simples advertência e, em alguns lugares, até a pena capital. Aonde lugares esse é onde essa pena capital ainda é mantida. Ou seja, o não cumprimento das leis, ou seja, da Constituição, num país é um crime. O não cumprimento das leis religiosas é um pecado. Então, as duas constituições regem as pessoas de uma determinada nação. Só que, num caso, é crime e, no outro caso, é pecado. Simplesmente assim. Bom, as leis são mutáveis. Portanto, os pecados também são mutáveis. E novos pecados podem ser associados à religiosidade. Isso acontece muito, inclusive, na religião católica, que conforme passam os tempos, começam-se a atribuir novos pecados a novas transgressões da ordem natural. Ou da ordem natural, não, desculpe, da ordem determinada por essa Constituição. Bom, eles podem se adequar a um determinado tempo, a uma determinada era. Por exemplo, a Constituição brasileira já teve diversas adequações a cada momento, e também as leis de Roma. As leis romanas também foram alteradas no decorrer do tempo. Bom, voltando então para o pecado, no que diz respeito à religiosidade dos cristãos ou dos judeus, que são os israelitas. Nós vamos então continuar com a dissertação. E nós temos o seguinte: antes da promulgação da lei mosaica, não existia o pecado. E cada um poderia fazer o que bem lhe parecer. Isso não significa, porém, que pudesse matar alguém por motivos fúteis e deixaria de receber o devido castigo, que poderia até ser a morte. E caso, por exemplo, ele roubasse algo, teria que devolver, ou se fosse descoberto, seria punido. Porém, estes casos não eram pecado, eram desvios de conduta às regras daquele momento. Quais regras existiam naquele momento? Nós temos, por exemplo, a lei do talião, que era a lei do olho por olho e dente por dente.
Ou seja, se alguém cortasse o braço de um familiar seu, você podia ir lá e cortar o braço daquele que lhe cortou o braço. Se alguém matasse um ente da sua família, você podia ir lá e matar um ente da outra, da família de quem o matou. Era meio confuso isto, mas era uma lei rígida, olho por olho e dente por dente. Mas vamos, por enquanto, esquecer a lei do talhão e continuar com o nosso tema. Bom, após a promulgação da lei mosaica, passou então a haver o pecado, que, além de ser punido com as regras pertinentes, pecava contra Deus. E olhem só uma coisa muito importante: um problema era pecar contra os homens, e outro problema era pecar contra Deus, pois, em função do pecado, poderia ser condenado a viver eternamente no fogo do inferno. E isto era algo que eles temiam muito. Eu não estou dizendo que o inferno existe ou que deixa de existir, não tem nada a ver. Tá? Inclusive, eu já fiz uma palestra com o significado do inferno e que os ouvintes podem consultar. Mas vamos dar continuidade. Bom, portanto, o pecado ou crime não foram estabelecidos por Deus, mas foram estabelecidos pelos homens, sendo o pecado estabelecido pelos religiosos e o crime estabelecido pelos legisladores. As duas coisas são a mesma coisa, olhada por ângulos diferentes. Bom, sendo que em ambos temos simplesmente a quebra de normas estabelecidas por humanos. Tanto os pecados como os crimes são diferentes para diferentes grupos. Portanto, o pecado não existe, é uma convenção humana que varia entre grupos diferentes de pessoas. Isso não significa que, não existindo o pecado, possamos fazer o que bem quisermos, pois daremos conta dos nossos atos. E nós temos uma lei básica: não fazer aos outros aquilo que não quer que façam contra você. Isso é uma regra, não tem uma lei exatamente sobre isto, mas é uma regra. Bom, a própria lei mosaica só teve efeito entre a sua promulgação e o sacrifício do cordeiro, sendo que, após o sacrifício do cordeiro, o homem não depende mais da lei, mas depende da fé em Cristo. Eu vou ler agora aqui alguns pequenos trechos da Bíblia que versam exatamente sobre isto. E nós temos da seguinte maneira em Romanos 5,13: porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não era imputado, não havendo a lei. O que significa esse contexto? Não havia imputação do pecado porque não havia lei. Portanto, não havia o pecado. Embora aqui no texto diz: o pecado estava no mundo. O que significa esse pecado estava no mundo? As transgressões às regras estavam no mundo. Só não tinha uma constituição para determiná-las. Bom, em Romanos 7, 7 e 8, nós temos o contexto sobre que eu não conhecia o pecado senão pela lei. Vamos ver exatamente o que está escrito no contexto. Que diremos, pois? A lei é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conhecia a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim a concupiscência. Portanto, sem a lei, estava morto o pecado. Sem a lei, o pecado não existia. Isso eu estou lendo esses contextos na Bíblia só para reforçar o que eu estou dizendo.
Bom, nós temos um outro contexto na Bíblia, em Gálatas 3, 19 e 25, a respeito Cristo, com a fé em Cristo, já não dependemos da lei. Eu não vou ler todo o contexto, eu vou ler apenas a partir do versículo 23, que diz o seguinte: Antes, antes que viesse a fé, estávamos encarcerados sobre a lei, à espera da fé que havia de revelar-se. De sorte que a lei foi nosso pedagogo até Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas chegada a fé, já não dependemos do pedagogo, já não dependemos da lei. Bom, nós temos em Gálatas 2, de 11 a 21, o seguinte contexto. É um trecho curto. Nós, judeus de nascimento e não pecadores do paganismo, aprendemos que o homem se justifica não pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. É por isso que temos fé em Jesus Cristo, esperando sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Pois, pelas obras da lei, homem algum é justificado. Mas se, procurando ser justificados por Cristo, ainda somos tidos por pecadores, será que Cristo é o ministro do pecado? De maneira alguma. Se torno a edificar o que eu destruí, confesso-me transgressor. Na realidade, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Eu vivo, mas já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não menosprezo a graça de Deus, mas se a justiça se obtém pela lei, então, na verdade, Cristo morreu em vão. Eu só li esse contexto porque ele é muito interessante, né? Ai, ai, nós temos mais um pequeno texto aqui que acho que eu gostaria de ler, que é em Deuteronômio 19, 21, que diz o seguinte: a lei do talião ou da retaliação é um antigo princípio legal de grande importância para coibir as arbitrariedades do uso da violência, numa sociedade onde não havia força policial. Agora ocupa apenas um lugar modesto de apêndice a uma legislação mais ampla e humanitária. Este é o contexto da Bíblia 2. E nós temos na Bíblia 1 uma tradução ligeiramente diferente que diz o seguinte: não terás misericórdia com ele, mas far-lhe-ás pagar vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Bom, eu com isto encerro a minha explanação a respeito do pecado. E como resumo final, eu posso dizer o seguinte: o pecado só passou a existir após a promulgação da lei mosaica, após a constituição dos israelitas. Da mesma forma que numa nação qualquer só existe o crime após a promulgação da Constituição daquele país, que diz o que é certo e o que é errado, quais são os deveres e as obrigações das pessoas que participam daquela sociedade. E mais ainda, a lei mosaica só teve valor até a morte do cordeiro, pois na própria Bíblia está escrito: após a morte do cordeiro, após o sacrifício do cordeiro, já não dependemos da lei,
E quem se guiar pela lei será julgado pela lei. E quem se guiar pela fé será justificado pela fé em Cristo. Não significa que ele vai fazer coisas erradas, porque não é isso que Cristo quer. Então, com isto, eu encerro o meu programa de hoje. Ah, não se esqueçam, clique naquele breguetinho do gostei. Inscreva-se no nosso canal, porque isso é muito importante para que nós tenhamos uma maior abrangência. Porque quanto mais participantes nós temos nos seguindo e mais likes nós temos, mais o YouTube divulga os nossos programas e leva para um âmbito maior de pessoas. Bom, Deus abençoe a todos e a todas. Namastê. Eu sou João Batista.